Abra comigo a sua Bíblia aí, primeiro livro do profeta Samuel. E por falar de Samuel, hoje a gente está aqui com a gente o Samuel. E seja bem-vindo, Samuel. Obrigado. Nada é por acaso para Deus, né? Nada é por acaso. Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Samuel. Primeiro. Primeiro Samuel o quê? Capítulo 1. Quem foi o Samuel? Samuel foi o maior profeta da história. Foi através dele que, quando o povo decidiu que eles queriam um rei, como que era naquela época? Deus falava com o profeta ia lá, transferia para o povo aquilo que Deus falava. Aí o povo falava com o profeta ia lá e falava com Deus. Chegou um dia que o povo então decidiu, nós não queremos mais um profeta para reinar sobre nós. Nós queremos um rei, igual aos outros povos. Então Samuel ele já estava com uma certa idade, ele até ficou meio chateado com isso. Foi falar com Deus e Deus falou para ele, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Mas eu vou conceder o rei para eles. Quem que foi? Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Até que chegou o dia, que o Saul ele fazia coisas lá que não era certo, ele estava sempre enfiando os pés pelas mãos, fazendo as coisas do jeito dele. Até que chegou o dia que Samuel estava lá orando, intercedendo por Saul, e Deus falou para ele, até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, sendo que eu mesmo o rejeitei? Eu já tenho me provido de um rei na casa de Jessé, o belemita. Aí então Deus instruiu Samuel para pegar lá um chifre de azeite e ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei. Deus já tinha escolhido. Quem que foi? Foi o primeiro? Foi o segundo? Foi o terceiro? Pela lógica humana seria o primogênito, Fortão, bonitão. Não. Deus, a Bíblia nos ensina que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem que Deus tinha escolhido? Davizinho, pastor de ovelhas, o mais novo, caçula. Ruivo, de gentil aspecto, estava lá no pasto cuidando das ovelhas do pai dele. Aí então passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro e Deus falava, não é esse que eu escolhi. Aí vinha o outro, o Samuel olhava com os olhos humanos. Certamente eu estou diante do rei que o Senhor escolheu. E Deus falava, não é esse. Até que ele falou assim pro Jessé, mas acabaram-se os moços? Aí o Jessé falou assim, não, tem o caçula, mais novinho, mas é ruivo assim, sardadinho, pastor de ovelha, tá lá no meio do mato, cheio de carrapicho, fedendo ovelha. Então vai buscar que nós não vamos nos assentar à mesa até que ele esteja aqui. Amém? Então, talvez você se ache o menor de todos, talvez você ache que você não tem nada para oferecer, talvez você ache que você é um nada diante de Deus. Mas você não sabe o que Deus tem preparado para você. Davi não sabia. Amém? Eu não sei por que eu estou falando isso. O assunto aqui é Samuel, não é Davi. Mas eu não sei por quê, mas Deus sabe. Deus conhece a necessidade, o coração, a vida de cada um. Talvez você se ache um nada diante de Deus. Mas você não sabe o que Deus tem preparado para você lá na frente. Então não desanima, não joga a toalha. Não jogue tudo para o alto. Deixa Deus te preparar. Amém? Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida. No tempo certo, na hora certa, Deus vai te levantar. Amém? Chegou um dia que ele rejeitou Saul. Eu mesmo rejeitei, eu já tenho me provido de um rei na casa de Jessé. Os olhos de Deus já estavam sondando Davi fazia tempo. E assim os olhos de Deus estão te sondando há tanto tempo. E tem coisas que têm acontecido na sua vida que faz parte de uma preparação, de um plano de Deus para ele te usar lá na frente. Então, fica firme no propósito, não joga a toalha, não volte atrás. Chora se tiver que chorar, mas chora para Deus. Abra o seu coração para Deus.
mas deixa Ele te preparar. Amém? Deus não vai fazer assim, ó. Não, Ele vai te preparar. Deixa Ele te preparar. Tem coisa grande para você. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Diz assim, ó. Havia um certo homem levita de Ramataim, que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, em Siló, aonde os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Que festa que era essa? Os judeus comemoravam 3 festas naquela época, durante o ano. A festa da Páscoa, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos ou das tendas. Então, uma vez por ano, o que o povo tinha que fazer? Ele tinha que juntar a família dele toda e subir até Siló, até onde estava montado o templo, o tabernáculo ali. Lá onde tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Uma vez por ano. Então eles iam até lá, confessavam lá com os sacerdotes, levavam sacrifícios para ser feitos lá, em agradecimento pelas colheitas, 3 vezes por ano. Cada festa tinha um significado diferente. E aqui, esse homem aqui, então, o que ele fazia? Ele pegava as 2 esposas dele, os filhos, que naquela época permitia-se ter 2 ou até mais esposas, subia até lá onde estava, até em Siló, onde estava o tabernáculo, fazia lá os sacrifícios, né? E aqui está dizendo assim, ó. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto era seu amor por ela muito grande, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Qual que era a importância de filhos aqui? Um homem naquela época, se ele tivesse o primeiro filho dele fosse homem, nossa, era... Se fosse mulher, não tinha importância. Quando era estéril, então que não gerava filhos, era uma vergonha para o homem se casar com uma esposa e não ter filhos. Então ele tinha a Penina, que ela gerava filhos, e a Ana não. Porém, qual que era a esposa que ele amava, que ele tinha aquele afeto mais especial? Era a Ana. Ela não gerava filhos, porém ele amava mais a Ana. Tanto que ele entregava para ela uma porção dupla, uma porção dobrada. E talvez a sua vida, que área da sua vida? Não sei. Seja o casamento, aqui nós estamos falando de filho, mas seja no casamento, seja o financeiro, seja o espiritual, talvez está sendo estéril, talvez não tenha gerado nada. E talvez você tenha ficado em amargura de espírito diante de Deus, assim como Ana ficou. Mas presta atenção que Deus vai trazer aqui, ó. Isso tudo acontecia ano após ano, ano após ano, ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Javé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então eles subiam para lá para agradecer, para festejar, era para ser um momento alegre. Estava todo mundo se alegrando, todo mundo festejando ali. Ana estava o quê? Solitária,
chorando e sem comer. E alguém ali alfinetando, insultando, não é? Ano após ano, ano após ano. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Olha a luta que esse homem estava enfrentando dentro de casa, no casamento dele, na família. E como eu disse, eu não sei qual que é a área da sua vida que você está enfrentando uma luta, mas Deus sabe. E é ano após ano, talvez é mês após mês, semana após semana, dia após dia. E de repente você vai orar, você chega diante de Deus chorando, como ela estava fazendo aqui, sem comer, se não tem vontade de comer, se não tem vontade de mais nada, parece que dá vontade de sumir. Aí você vai lá diante de Deus: até quando, Senhor, isso? Até quando? Quanto tempo faz? Eu não achei essa informação, quanto tempo fazia. Mas a Bíblia está dizendo que é ano após ano. Então não era coisa de dias, era coisa de anos. Quanto tempo mais você vai se comportar dessa forma diante do problema que você está passando na sua vida? Chorar não é a solução. Até quando que você vai aceitar isso que está acontecendo na sua vida? É uma questão de atitude, é uma questão de se levantar. Nós vamos ver aqui que tem um versículo aqui que diz assim: Ana se levantou. Então eu não sei quanto tempo faz, mas você está na hora de dar um basta nessa situação, até para não acontecer de chegar ano após ano, como está dizendo aqui. É dia de dar um basta nisso. Amém? Deus preparou essa noite aqui para que você receba essa palavra. Deus, Ele te mostra o que está acontecendo, te dá a direção, te mostra o que tem que fazer. Aí o que Ele quer? Que você faça já, o mais rápido possível. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, que tem acontecido na sua, que talvez já está chegando nesse ponto. Talvez Deus já tenha ouvido tantas vezes você orar, pedir, clamar, e já está chegando nesse ponto, ano após ano. Passa 2020, 2021, 2022, 2023, e daqui a pouco é 2030, e se você não se levantar, não se tomar a atitude que tem que tomar, as coisas não vão mudar. Amém? Tem coisas que eu sempre falo, isso eu friso sempre. Deus, Ele faz o impossível, mas Ele deixa o possível para nós. Ele é poderoso para fazer tudo, mas Ele quer que a gente tome posição na vida. Senão até quando que vai? Até quando que Ele vai ficar tratando a gente como bebê de colo? Né? Chega uma hora que a gente tem que crescer, a gente tem que começar a gatinhar, a andar com as próprias pernas, a comer comida sólida, né? Aí a gente começa a tomar decisões, a tomar atitudes, a andar com as próprias pernas, sem depender do pai, da mãe, dos outros. É isso que Deus espera, que a gente cresça e que a gente caminhe com as próprias pernas. Para onde? Em direção ao alvo. É isso que Ele espera. Amém? Olha só. Então, a declaração que o Eucana fez aqui, ó. Aqui então a gente lê: então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? É bonitinho de ver escrito assim, não é? Mas acredito eu que ele falava assim: Ana, até quando você vai ficar desse jeito? Você não come? Até quando isso, Ana? Acredito eu que ele estava indignado com a situação. De olhar para a esposa e ano após ano, tá, você é estéril, você não tem filho, tá? Então se conforma com isso e vida que segue, Ana. Mas não. Ela tinha algo no coração, ela sabia que Deus podia fazer. Só que ela estava deixando aquilo ano após ano. Ela não se levantava, ela sabia, estava chegando a época de subir novamente para Siló, ela já começava a ficar angustiada, ela já começava a ficar nervosa. Nossa, tudo de novo, eu vou subir para lá, e aquela outra vai ficar me cutucando, e não sei o quê. Oh Deus, até quando isso? E aí? Até quando que vai ser isso na sua vida?
Olha só. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares da entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Olha só, o sacerdote estava lá sentado, depois que todo mundo comeu, ele foi lá, sentou para descansar. O sumo sacerdote Eli, e quem trabalhava no templo nessa época eram os filhos dele, Ófine e Finéias, que, diga-se de passagem, eles eram corruptos, eles faziam coisas ali que eram horrendas, mas não faz parte da mensagem de hoje. Mas estava lá o Eli sentado, né? Depois que todo mundo comeu, que estava tudo tranquilo ali, de repente, todo mundo descansando, né? De repente, quem que se levanta? Ana. Era momento de se levantar? Pela lógica, era momento de calmaria, todo mundo estava descansando, todo mundo tinha comido. O que a gente faz depois que come? Vai dar uma descansada, não é assim? Então, no momento que todo mundo estava tranquilo, descansando, o Eli sentado lá, de repente, a Ana se levanta. Então chamou a atenção. Ele olhando, por que aquela mulher se levantou? Todo ano ela fica jururu, todo ano ela fica aí chororô, não come. O que ela vai fazer? Então, Eli ficou observando. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então ela foi lá, chorou, angustiada, né, se levantou e fez um voto com Deus. Olha lá, dona Maura, fez um voto com Deus. O que ela fez? Nas minhas palavras: se o Senhor quiser, se o Senhor prestar atenção à angústia do meu coração e me der um filho homem, eu vou prometer que eu vou trazer ele para o templo, que ele vai servir o Senhor durante a vida dele inteira. E fez um voto de nazireado ainda para ele. A navalha não vai passar na cabeça dele nem na barba. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isso sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então, o Eli estava observando. Quando ela foi lá e rasgou o coração dela diante de Deus, o que ele interpretou? Comer ela não come, bebeu vinho lá. Foi lá repreender a Ana. Então, vamos dizer assim, o sacerdote não estava em espírito, né? Foi lá, repreendeu ela na maior doçura, explicou para ele o que estava acontecendo. Olha a resposta dele então. Então ele lhe disse, lembrando que Deus agia, falava com o povo ali através dos profetas. Então essa era a posição de Eli, porta-voz de Deus ali para o povo. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da tua pessoa, da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Então,
quando ele falou para ela ali, ó, quando ele confirmou para ela ali, ela sentiu já no coração dela que ela já tinha alcançado aquilo que ela foi buscar. Só que o princípio de tudo isso, ela teve que se levantar. Ela estava chorando, angustiada, não tinha comido, estava todo mundo de boa, todo mundo bem descansando ali. E a Ana? A Ana estava angustiada, a Ana estava chorando. A Penina já tinha cutucado ela ali várias vezes até esse momento. Só que aqui que a Bíblia fala, a Ana se levantou. É um trechinho curtinho, mas é uma palavra poderosa para nós aqui. Ana se levantou. Assim, eu transfiro isso para cada um dos irmãos. Tira o nome da Ana aqui, ó, e coloca o seu nome agora aí e fala assim, ó, então o Márcio se levantou. A Maura se levantou. Coloca o seu nome aí. Tá faltando isso, tá faltando se levantar contra a situação. Você vai se levantar contra quem? Contra Deus? Não. Contra o diabo, contra o opositor, contra Satanás. Qual que é o propósito dele? Roubar, matar e destruir. E ele não perde a oportunidade. Não perde, eu falo sempre isso, ele não perde. Diga-se de passagem, os irmãos puseram lá no grupo um parecer sobre um vídeo que eu coloquei lá. O satanista não perdeu a oportunidade. O diabo usou o servo dele ali para falar que a Bíblia nossa está traduzida errado. Então, quanta gente que não vai tomar isso como uma verdade e vai se esfriar na fé. Então, quando eu falo assim, ó, o diabo não vai perder a oportunidade, não vai. Não vai. Ele não usou a palavra para tentar Jesus no deserto? Logo depois do batismo de Jesus ali? Ele usou a palavra. Agora, o que nós vimos naquele vídeo? Lembra que eu falei? Vamos ver se os irmãos chegam à mesma conclusão que eu cheguei. Ele usou a palavra para confundir muita gente. Não, depois que foi traduzida do hebraico para o latim e do latim para o português, a Bíblia tem um monte de erro. Então muita gente agora vai ver isso daí e vai passar a desconsiderar a Bíblia. Né? Então quer dizer, ele não perdeu a oportunidade. E quantas vezes ele vem na sutileza dele, né? E usa oportunidades que às vezes a gente nem imagina que aquilo é uma seta de Satanás e ele usa aquilo para tentar desviar o foco da gente. Vamos espremer um pouquinho mais? Usa pastor, usa obreiro, usa sua esposa, usa seu marido, usa seu patrão, usa o teu encarregado, usa o teu vizinho, usa aquele irmão que você fala assim, ó, esse eu ponho a mão no fogo por ele. Esse aqui, ó, é meu irmão. Quando você menos espera, o diabo vai lá e usa a boquinha dele. Cuidado. Toma cuidado. Amém? Mas, voltando aqui. O que estava faltando para que Ana alcançasse o milagre que ela estava esperando? Ou Deus não tinha nada para ela? Deus tinha. Estava faltando ela se levantar. Aquilo ano após ano acontecendo da mesma forma, ano após anos, né? E ela não se levantava, ela não tomava uma atitude, até que um dia ela resolveu se levantar. E foi, e orou a Deus. Foi taxada por embriagada, por bêbada, pelo próprio profeta que estava ali, que era o sumo sacerdote ali no momento, o profeta Eli. Foi taxada por ele, essa mulher está embriagada. Ele foi lá chamar a atenção dela. Então, às vezes eu falo aqui, às vezes não, sempre eu falo, né? Talvez Deus dê a direção para a gente fazer alguma coisa que pareça absurdo, né? Não parece absurdo o que a Ana fez? Aos olhos humanos era para ela estar acostumada. Eu já acostumei com a situação. Eu sei que a Penina vai me insultar de novo, mas eu tenho que ir com meu marido para lá. E é assim, e eu nasci assim, e assim vai continuar, e eu vou morrer assim. Não vai. Não se conforme com a situação. Se levante contra essa situação. Se levante contra o mal, se levante contra o diabo, se levante contra a doença. Bata de frente. Amém? Quando Jesus falou assim, ó, eu vos dou autoridade
para pisar em serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Então ele estava falando isso de verdade. Ele nos deu autoridade. Então, o que ele estava falando assim, ó? Se levanta e bate de frente com Satanás. Porque ele só se levanta para cair. Eu estou dando poder para vocês. Ele conhece o que está escrito. O poder eu estou dando para vocês, não é para ele. E quando a Bíblia fala, ele brama como um leão, ele só faz barulho, porque ele sabe que ele já foi derrotado lá na cruz. Amém? Ele sabe. Mas ele faz barulho, ele vai se levantar. Ele vai fazer barulho. Ou se chegar um leão aí e bramar aí no portão, nós vamos dar risada e abrir para ele entrar. Eu não sei se os irmãos já ouviram um leão de perto já. É baixinho o barulho que ele faz? Não. Não é à toa que ele é o rei lá da floresta. Só com o bramido dele ele já espanta os outros animais. Então, quando Jesus fez essa comparação, ele quis dizer assim, ó. Ele vai chegar, ele vai fazer barulho para assustar vocês, mas eu dei o poder para vocês e não para ele. O poder dele foi tirado, ele foi lançado fora do céu com a terça parte dos anjos. Ele veio para roubar, matar e destruir, desde que você permita, né? Se eu não bater de frente com ele e não usar essa autoridade, eu vou passar ano após ano padecendo do mesmo problema, ouvindo o barulho dele, né? Então é para isso que Jesus falou que ele nos deu autoridade, para que a gente se levante contra o mal, contra a doença, contra tudo que esteja acontecendo na sua vida. É hora de se levantar, é hora de dar um basta na situação. Até quando? Até quando que vai isso? Até alguém chegar e perguntar para você, mas quanto tempo faz que você está assim? Ó, faz anos. É hora de dar um basta nisso, amém? Eu não sei qual é o problema, qual é a situação, é hora de você dar um basta. A autoridade está com você. Jesus te deu a autoridade. Ele outorgou isso, é para você usar, é para mim usar. Ninguém aqui precisa que eu use essa autoridade em seu favor. Nada impede de você chegar até aqui e falar assim, ó, está acontecendo isso, me ajuda em oração. Opa, nós vamos unir nossa fé aqui, nós vamos, em 2, em 3, em 10 que seja, nós vamos botar o diabo para correr. Eu tenho o maior prazer de te ajudar. Mas Deus está esperando que você faça isso, porque Ele te deu autoridade. Amém? E além de Deus estar esperando que você use essa autoridade, Satanás tem que olhar para você e ele tem que tremer, ele tem que ter medo. Se você não usar essa autoridade, ele vai continuar te escravizando, porque ele fala assim, eu vou lá, eu faço barulho, eu bato o pé e ele se encolhe. Enquanto isso, vai passando anos e anos. Amém? Então, é hora, é o momento, é agora. Deus é Deus de já, de hoje. Amém? Então aqui ó, no 18, ó. Vou ler o 18 de novo. Ao que ela respondeu então, para o profeta: que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida Ana seguiu o seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Aí. Ela foi lá, ela orou, ela rasgou o coração, o profeta achou que ela estava bêbada, né? E chamou a atenção dela. Aí o que ela fez? Ela ficou revoltada, né? Esse profeta aí ficou revoltada, murmurou? Não. Explicou para ele o que estava acontecendo, ele deu uma palavra para ela, aquela angústia saiu do coração dela, eles foram embora, aí chegaram em casa, eles tiveram relações e olha só, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou Samuel.
ou, né, lá na língua deles, lá, Shemuel, no hebraico. Samuel, explicando, eu roguei a Yahvé. O que quer dizer Samuel? Deus ouve. Você sabia, Samuel? Seu nome significa Deus ouve. Então, quando no ano seguinte, Eucana subiu novamente com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Eu quero fazer uma observação aqui, ó. Aí então Deus respondeu a oração dela, ela engravidou, ela teve o filho, ele estava mamando, ele era de colo, pequenininho, então ela não foi nesse ano, mas ela falou assim: a hora que ele desmamar, então eu vou com você para cumprir o voto. Aí fala assim, ó: não irei antes que o menino seja desmamado, então o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Eu lembrei aqui de algo que eu vi, uma postagem no Facebook, e hoje eu fiz esse comentário com a Sueli. Estava dizendo assim, ó: quando a gente se converte, a gente vai e apresenta os filhos para Deus. Só que embaixo estava assim: mas a gente acaba esquecendo de apresentar Deus para os filhos. Isso é grave, isso chamou minha atenção e eu gravei isso daí. A gente apresenta o filho para Deus e esquece de apresentar Deus para o filho. Replicou-lhe Eucana, seu marido: faz o que lhe parecer melhor. Fique aqui com o menino até que o desmames. Tão somente realize o Senhor a tua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Agora, do versículo 24 até o 28, então aqui ela vai cumprir agora o voto. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, da minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Então, o que ela fez? Né? Hoje a dona Maura está aqui. Não existe por acaso para Deus. O que a Ana fez? A Ana foi lá, rasgou o coração, orou ao Senhor, pedindo um filho. Aí ela fez o voto: se o Senhor se lembrar de mim e conceder um filho homem, eu vou entregar ele para ser profeta no templo lá, para ser dedicado ao Senhor. Algum tempo depois, quando ele ainda era pequenininho, ela foi para Siló e deixou o menino lá. Então lembra que eu falei para a senhora? Qual que foi o voto que a senhora fez? Eu fiz o voto de rapar minha cabeça. Aí alguém falou para a senhora: não, mas Deus não quer que a senhora rapa a cabeça, dá uma cesta básica. A senhora não tinha prometido cesta básica, a senhora tinha prometido rapar o cabelo, né? Imagina comigo se ela tivesse prometido para Deus que ela daria o filho, e no momento de entregar o filho, que era pequenininho, vamos imaginar que ele fosse que nem a minha netinha ali. Ela fosse até lá: não, mas o profeta falou para mim que não é necessário eu entregar o menino. É que para mim dar uma cesta básica aqui tá tudo certo. Imagina, irmã. Lembra que eu falei para a senhora? Se a senhora fez esse voto com Deus, cumpra esse voto, irmã. Lembra? Glória a Deus por isso. Não é à toa que Deus deu essa palavra que a senhora está aqui hoje. Pode descansar o seu coração. Se a senhora não tivesse feito, o diabo ia usar isso contra a senhora. Um dia desse ia dar uma dorzinha em qualquer lugar, ele ia vir na sua mente: tá vendo? Você fez o voto lá, você não rapou a cabeça. Ele ia usar isso contra a senhora. A senhora fez certinho, irmã. Glória a Deus por isso. E por Deus olhar para o seu coração, a senhora ter cumprido aquilo que a senhora votou com ele, aguarda que Deus tem uma grande obra aí.
Pode aguardar. Naquele domingo que eu tive aqui, eu estava com um exame para receber, para ver a notícia do meu exame. Eu falei com Deus, falei, ó, faça que esse exame dê melhor do que outros exames. O senhor acredita que deu melhor? Deu? Eu acredito. Deu. Eu não estou falando para a senhora que Deus se agrada do que a senhora fez e Deus está trabalhando? Entreguei o meu exame para o médico e ele falou assim, nossa, pergunta a Silvia, ela está aí. Falou, nossa, deu melhor que os outros exames. Continua assim. Vai chegar um dia que a senhora vai entregar o exame, ela vai falar assim, ó, eu não acredito no que eu estou vendo aqui. A senhora crê? Creio. Então, Creio. guarda isso que eu falei para a senhora. Guarda isso. Ela vai falar, eu não acredito no que eu estou vendo aqui. A senhora não tem nada. Deus restitui, irmã. Verdade. Mas Ele espera algo mais da senhora. A senhora sabe, mas a senhora vai ouvindo a palavra que Deus vai convencer a senhora. Eu não vou falar. Deus vai falar no seu coração, que é para a senhora fazer. Tá bom? Tá certo. Bom, aí então o que ela fez? E adoraram ao Senhor. Então Ana proferiu esta oração. Então agora aqui tem alguns versículos do capítulo 2, a oração de Ana. Ó. O meu coração exulta no Senhor por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida. A minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, e nem brote de vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo. Cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos serão revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, Ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o seu mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Ou seja, ela fez o voto, Deus cumpriu o que ela pediu, ela cumpriu o voto que ela fez com Deus. Ela entregou o menino ficou lá agora sendo preparado pelo sacerdote Eli. E como eu falei no início, quem foi o Samuel? O maior profeta da história. Mas tudo começou aqui, ó. Deus sabia o que Ele ia fazer através do Samuel. Só que Deus começou a obra lá no ventre da Ana. Então Deus sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Então deixa Ele te preparar. Ele começou a obra lá no ventre da Ana. No tempo determinado ela levou o menino lá no templo. O sacerdote Eli agora que criou ele e foi preparando ele. É uma história maravilhosa. Se você tiver a oportunidade e não leu ainda, leia a história do profeta Samuel aqui. Como que ele foi preparado, o que acontecia, até o momento que Deus começou a falar diretamente com ele. O profeta Eli, ele não dava importância às coisas erradas que os filhos dele faziam. Mas Deus usou ele para preparar o menino Samuel. Até chegou um momento que Deus começou a se comunicar diretamente com Samuel. A passagem que Deus falava, Samuel, Samuel, e ele achava que era o Eli chamando. Aí ele ia lá, o Senhor me chamou, eis-me aqui.
E eu, não, volta a dormir, menino, eu não chamei, não. Daqui a pouco Deus chamava de novo, Samuel, Samuel. Ele levantava e ia lá de novo. O senhor me chamou, eis-me aqui. Eu não chamei, volta a dormir. Até que na terceira vez, então, ele entendeu. Deus está se comunicando com ele, Deus está chamando. Aí ensinou ele, a hora que ele falar, Samuel, Samuel, você diga, eis-me aqui, Senhor. Então Deus começou a se comunicar diretamente com Samuel. Era um menino ainda. Então, Deus fez a obra, Deus proveu e Deus preparou, Deus usou o sacerdote Eli, que estava completamente fora do plano de Deus já, mas Deus usou ele para preparar o menino. Lembra que eu falei? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deixa Deus trabalhar, mas se levante, faça a sua parte. Se levante contra essa situação, se levante contra o diabo, bata de frente com ele, não tenha medo. Ele quer que você tenha medo mesmo, que você recue, para ele ganhar território. A autoridade está nas suas mãos. Use a autoridade. Bata de frente com ele, para que Deus possa executar os planos dele na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer. Mas ele está te preparando. Amém? Faça a sua parte. Não espere que Deus vai fazer a sua parte, que ele não vai. A Ana foi lá, clamou. Deus falou, ela quer um filho, então tá, vou cumprir o desejo do coração dela. Ela está prometendo que ela vai entregar ele no templo. Então eu vou cumprir o desejo dela e eu vou fazer dele um profeta. Através dele eu vou governar o meu povo. E foi o que Deus fez. Mas foi assim? Não. O menino nasceu, ela cuidou, ele foi desmamado, ele foi levado para lá, ele foi crescendo ali dentro do templo. Ele foi crescendo ali dentro, ouvindo o sacerdote pregar, vendo o que o sacerdote fazia. Aí o sacerdote ia fazer, ó, Samuel, vem cá, eu vou fazer isso, vê bem como que é. Foi preparando ele, foi ensinando. É assim que Deus faz até hoje. Ele não vai pegar alguém que ele quer usar para algo e vai levar numa escola. Não, é aqui dentro. Vocês não estão congregando aqui? Deus vai te preparar aqui. De que forma? Não sei, ele tem as formas dele de fazer. Ele vai usar os meios dele, ele vai preparar e pronto. Deus é Deus. E não queira entender o jeito que Deus faz, que não dá para entender. É completamente contrário à lógica humana. Amém? Os irmãos entenderam? Se eu falar aqui mais alguma coisa, é do Márcio. Do Márcio não serve. Tudo que for do Márcio aí, joga fora. Fica com o que Deus fala. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ore, fale com Deus, agradeça. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor entregou para mim essa mensagem, assim, meu Deus, eu pedi para o Senhor que eu fosse claro e objetivo. E assim, meu Deus, eu creio que fui. Mas se ficou alguma dúvida ainda no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que no fim do culto ele venha me procurar e saia daqui com a dúvida saciada, para que ele não faça nada, meu Deus, que não esteja dentro dos teus planos, para que assim o seu nome seja glorificado e o Senhor possa executar os teus planos na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei, meu Deus, qual que é o problema que essa pessoa está passando, mas no momento que eu estava ministrando a mensagem aqui, o Senhor tocou no coração dela, o Senhor já deu a direção, o Senhor já mostrou como tem que fazer, e ela sabe, Senhor, como tem que se fazer, como tem que se comportar. Então, em nome de Jesus, Senhor, continua abençoando, continua dirigindo, capacitando cada um de nós para essa grande obra que o Senhor nos chamou, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus, e você diga amém. E graças a Deus. Amém, irmãos?